E por que eu entendo que a graça de Deus precede a vocação divina? O nosso chamado, o nosso id, essa disposição que a gente toma de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Porque esse texto, no verso 1, vai nos mostrar que o homem se dispõe a servir a Deus quando vê o Senhor. 3 fatos aconteceram na vida de Isaías antes dele se colocar à disposição de servir ao Senhor. A primeira delas é que ele viu o Senhor. Veja o que diz o texto, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É assim que Isaías começa o capítulo 6, a partir do verso 1. Eu vi o Senhor, e eu o vi no ano da morte do rei Uzias. O que isso quer nos ensinar, quer nos mostrar? Que o homem ele pode ver, ele pode conhecer o Senhor numa época de crise, numa época difícil, numa fase delicada, complicada, porque ele vê o Senhor no ano em que o rei Uzias morre. E para quem não sabe, rei Uzias foi um dos melhores reis depois de Salomão. A nação de Israel, o reino de Judá, era próspero, bem-sucedido, vivia uma fase excelente. A sua economia estava maravilhosa, sua segurança perfeita, tudo certinho no reinado de Uzias. Mas ele morre. E quando um rei morre, um rei bem-sucedido, um grande líder, um bom administrador como foi Uzias, surge o medo, vem a insegurança. E essa é a situação que Isaías estava vivendo no momento em que ele vê o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você e eu podemos conhecer o Senhor numa época de crise, num momento muito difícil da nossa vida. Parece que nesse momento que Deus, ele faz questão de se revelar a nós, para mostrar a nós que ele continua no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Uzias foi um rei íntegro, próspero, um administrador eficiente, um líder militar capaz, mas sucumbiu ao orgulho e foi castigado com lepra. Essa foi a causa da sua morte, principalmente, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 16, 19 e 20. Eu vou ler para você apenas o 16, para você ver o que eu estou te falando, tem base bíblica. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. E porque ele insistiu em continuar lá dentro do santuário queimando incenso, surge a lepra na testa dele, e aí os sacerdotes tiram aquele homem dali, e depois de 10 anos ele morre. Assim termina o reinado do rei Uzias. Às vezes nós também presenciamos governos, como a gente presenciou há pouco tempo atrás. Governos caindo por causa do seu orgulho ou do seu pecado, são removidos soberanamente pelo nosso Deus. Pode ser por meio de uma eleição, pode ser por meio de um impeachment, pode ser por meio de uma morte. O fato é que Deus é que institui autoridades governamentais, é Ele que também destitui. É Ele que estabelece, é Ele que tira. Quando Uzias está sendo removido, a mão de Deus está ali. Amém, meus irmãos? Isso é importante você entender. Às vezes nós conhecemos o Senhor por meio da sua palavra, quando nós presenciamos o término, por exemplo, de uma liderança governamental, ou às vezes de uma liderança paternal, ou às vezes profissional, ou às vezes até eclesiástica. Às vezes as pessoas, elas ficam mais sensíveis, e às vezes é nesse momento em que um pai morre, uma mãe morre, um governo termina, um pastor falece, o chefe do trabalho morre, as coisas começam a ficar esquisitas. É nessa hora que Deus vai mostrando que Ele é soberano, que Ele está no trono,
É nessa hora que você começa a enxergar que tudo nessa vida está debaixo do governo de Deus. J. Washington diz o seguinte: no contexto de tal crise, Deus pode mais facilmente tornar-se conhecido do que quando os tempos são favoráveis e somos confiantemente complacentes. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, meus olhos viram o rei. Sabe que eu não comecei a enxergar o Senhor no meu sofrimento. Eu comecei a enxergar Deus quando eu estava sofrendo. No meu momento de dor, eu comecei a me voltar para Deus. E foi nesse momento mais difícil da minha vida que Deus abriu os meus olhos e eu comecei a enxergá-lo. É assim nessa hora que a gente começa a enxergar o Senhor. Quando o homem enxerga o Senhor, ele também visualiza a soberania do Senhor. É o que Isaías vai nos mostrar e vai pontuar isso para a gente no verso 1, acompanhe comigo. Isaías, ele vê a soberania de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que ele vê é um ser que está sentado num alto e sublime trono. Ele vê um soberano. Ele vê o Senhor, como ele vai dizer no verso 5, o rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o rei. Ele é rei, ele é Senhor, ele é soberano. E a soberania de Deus, meus irmãos, ela é eterna. Não apenas eterna, ela é suprema. Não apenas suprema, ela é universal. Porque ele está sentado num alto e sublime trono. O Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento faz o seguinte comentário sobre esse versículo. Ele diz: o trono onde o Senhor está assentado, que é alto e exaltado, representa seu reinado eterno, supremo e universal. E ele está acima de todos os reis. Porém, ao mesmo tempo, preocupa-se com o bem-estar do seu povo. Deus, ele é rei, mas Deus cuida do seu povo. Amém, meus irmãos? Ele está no controle de todas as coisas. Quando o homem enxerga o Senhor, ele também contempla a sua divindade. É interessante que quando você lê, agora a gente vai ler Isaías, do verso 1 até o verso 3, para você perceber que aquele ser que ele estava vendo, de fato era o Senhor. Veja só o que o texto diz, acompanhe comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Repare agora, e as abas de suas vestes enchiam o que, meus irmãos? O templo. Ele vê o Senhor no templo. Templo é lugar de adoração, é lugar onde Deus está presente. Então ele começa a perceber a divindade do Senhor. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Porque eles não podiam ver a santidade de Deus, que Deus é santo. Com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E o que eles clamavam? Eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você percebe que Isaías, ele vê o Senhor no templo sendo glorificado pelos serafins. Ele estava vendo o próprio Deus. Quando o homem enxerga o Senhor, ele verbaliza a soberania de Cristo de uma maneira muito enfática. É o que nós vemos agora no verso 5, acompanhe comigo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vi, gente, eu vi o Rei, eu vi o Senhor dos exércitos. Note como é que ele destaca a soberania do Senhor nas suas palavras. A soberania de Deus, meus irmãos, ela pode ser vista quando a soberania humana é removida da nossa vida. E isso é uma coisa que é destacada nesse contexto de Isaías. Ele vê o Senhor quando um soberano está morrendo, quando o seu rei está morrendo. É nessa hora que ele começa a ver um rei, o Senhor dos exércitos.
Mais uma vez, Joe Auster diz o seguinte: não pode ser mera coincidência que Isaías tenha visto o rei no ano da morte do rei Uzias. O profeta reconhecia que o destino da nação, tanto quanto o seu próprio destino, não repousa finalmente na mão de algum rei humano, por mais competente e fiel que fosse o rei. Ao contrário, está nas mãos do único, o genuíno monarca da criação, como sucede com frequência. Apenas quando o rei menor foi removido, o rei maior pode ser visto. Que coisa tremenda, né? É nessas horas que nós enxergamos a soberania do Senhor. Governos humanos, então, meus irmãos, são passageiros, mas o governo divino, ele é eterno. Amém, meus irmãos? Isso é uma coisa que tem que trazer segurança para a gente. Não importa qual vai ser o nosso governante, se a ideologia dele é esquerdista, central, ou da direita, ou centro-esquerda, centro-direita, isso para a gente não tem muita importância, né, irmãos? O que tem importância é que Deus está lá no alto e sublime trono, governando todas as coisas, governando todos os reis, governando todas as nações. É dele que vem a nossa segurança, é dele que vem a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Quando o homem, enxerga o Senhor, ele não apenas contempla a divindade, não apenas contempla a sua soberania, mas ele também enxerga a sua santidade. E é isso que eu quero chamar agora a sua atenção para o verso 3, que nos mostra que Isaías ouviu os serafins proclamando a santidade e a glória do Senhor. Veja o que diz o texto: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aquele ser que Isaías estava vendo no alto sublime trono, ele é santo, santo, santo. Assim proclamavam os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está vendo o Senhor sendo exaltado, sendo glorificado pelos serafins, sendo adorado como Deus. Sabe o que isso nos mostra? Essa questão de ser santo, santo, santo. Que a santidade de Deus é indescritível. Não dá para você descrever o quanto Deus, ele é santo. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento, ele faz um comentário muito interessante que vale a pena você ouvir. Olha o que ele diz: repetir 2 vezes a palavra santo em hebraico equivale a descrever alguém como santíssimo. Repetir a palavra de santo 3 vezes eleva o adjetivo ao nível máximo. Em outras palavras, a santidade de Deus é indescritível pela linguagem humana. Ser santo significa ser diferente, distante ou transcendente. Portanto, a canção dos serafins é um refrão constante sobre o fato de a transcendência de Deus ser indescritível. Deus é santo demais, irmão. Santo além do que você possa imaginar. É por isso que ele é santo, santo e santo. Quem é este que Isaías viu? Quem é este Senhor que está sentado no alto e sublime trono que Isaías viu? João nos revela isso. Quando você lê comigo agora, João capítulo 12, do verso 37 ao verso 41, nós vamos ter a resposta de quem é este Senhor assentado no alto e sublime trono, que é glorificado pelos serafins, que dizem que ele é santo, 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 e que a terra inteira está cheia da sua glória. Acompanhe comigo aí, por favor, na sua Bíblia. João capítulo 12, verso 37 até o verso 41. E no 41, João, apóstolo do Senhor Jesus, vai nos revelar quem é este Senhor que Isaías viu nesta visão. Verso 37 diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, mais uma vez o texto de Isaías é citado por João:
cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Agora Isaías vai dizer no verso 41 aí, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então a visão que Isaías teve é a visão do Cristo, é a visão de Jesus, é a visão da glória de Cristo. E Paulo nos afirma claramente que Cristo é o Deus acima de todos, que bate, que se harmoniza com essa visão de Isaías. Lá em Romanos, no capítulo 9, verso 5, ouça, depois você pode, anote na sua agenda e depois você confere em casa. Paulo disse no Romanos capítulo 9, verso 5, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, falando dos judeus. Mas ele diz assim, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O nosso Cristo é Deus que está acima de todos. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, está acima de todos. Ele vê Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, quem está assentado no trono celestial é Cristo. Quem recebe a adoração no templo celestial é Cristo. Quem tem a sua santidade, a sua glória proclamada é Cristo. Sobre a divindade de Cristo, o Evangelho nos mostra Cristo sendo adorado pelos magos, algo que você pode ver em Mateus capítulo 2, verso 11. Ele é adorado pelos seus discípulos, você pode ver em Mateus 28, 17. Ele é o Deus encarnado sendo adorado pelos homens. Sobre a soberania de Cristo, o Evangelho nos revela Cristo controlando a natureza. Mateus 8, verso 27, quando Jesus controla os ventos e o mar. Ele expulsa demônios, mostrando o seu poder sobre os demônios, em Lucas capítulo 11, verso 14. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele cura os enfermos, em Lucas capítulo 9, verso 11. Ele ressuscita os mortos, mostrando que ele tem poder sobre a morte, lá em João no capítulo 11, verso 43 e 44. Ele tem poder para salvar os perdidos, como está lá em Lucas 19, verso 10, quando ele disse, eu vim para buscar e salvar os perdidos. Ele tem poder para resgatar os perdidos. Isso só mostra que ele é soberano. Mas não apenas isso. A Bíblia fala sobre a santidade de Cristo. O Evangelho, por exemplo, nos apresenta Jesus perguntando às pessoas se elas encontraram nele algum pecado. Está lá em João capítulo 8, verso 46. Pilatos não viu nenhum motivo para acusar Jesus, como está em Lucas capítulo 23, verso 4. Pedro afirma na sua carta que Cristo não cometeu pecado nenhum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 22. João afirmou que em Cristo não há pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. Sabe por que ninguém encontrou pecado nenhum em Jesus? Porque ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Amém, meus irmãos?